que tá. Isso é uma coisa interessante que eu acho que as pessoas... Eu acho muito legal. Acho que a criatividade não tem que ser cerceada. As pessoas só têm que entender o que é o inglês de uso local. Isso é o inglês brasileiro. Né? Isso não é um inglês internacional. Mas o que quer dizer? Preço de banana. É o preço de banana. Eu tô completamente... Com licença que eu fiquei até engasgado. É o preço de banana. Então, se alguém sair por aí pelo mundo e falar, eu quero comprar for banana price, não vai dar muito certo. Banana price, preço de banana. Mas esse é um inglês que está sendo criado aqui, que eu acho até muito interessante, desde que as pessoas saibam. Mas aí, para ser uma coisa mais clara, tinha que ser price of banana. Aí sim. Né? Mas aí tinha que ficar com uma cara de querem. At price of banana. Ou for the price of banana. For the price of banana. Pelo preço de banana, e fica mesmo. Que na Europa seria caríssimo, né? Porque a banana... Exato, imagina. Na Islândia, por exemplo. É o chamado peanuts, né? To work for peanuts. Você trabalha por amendoins. Aliás, tem traduções de dublagem que a gente escuta nessa trabalha por amendoins. Ele trabalha por amendoins. Se for macaco, né? É um macaco. Né? E quando eles querem misturar também gíria para falar de forma correta, afinal de contas é o português correto, e que é uma coisa de gíria, fica muito engraçado. Então, eu vi uma cena que o sujeito dá uma pedrada e sem querer mata o outro, um bando, né, tudo de moleque assim, safado. Aí eu falo, caiamos fora. Já ouviu falar que você tinha que pensar em inglês? Agora, o que quer dizer exatamente pensar em inglês? Pensar em inglês, quando o pessoal te diz isso, normalmente é porque talvez você esteja tentando falar inglês assim. Você pensa na frase, eu tenho que passar por isso. E aí você vai palavra por palavra. Como é que é eu, como é que é tenho, como é que, como é que é passar, como é que é pôr, como é que é isso. E se você tenta fazer isso, provavelmente você está gastando uma baita de uma energia. E está achando chato pra caramba. E seu inglês não está fluindo nada. Porque você está tentando ir palavra por palavra. Você está pensando a frase em português e aí tentando traduzir ela para o inglês palavrinha por palavrinha. Esse processo ele não fica mais rápido. Entendeu? É impossível você chegar num nível onde você saiba todas as palavras em inglês e aí você pensa em português e você vai achando as palavras em inglês e tudo isso acontece muito rápido. Isso, sabe, você está tentando fazer a coisa pelo caminho mais difícil. Quando a pessoa fala para você pensar em inglês, o que ela realmente está querendo te dizer é o seguinte, olha, não basta você saber as palavras, você precisa ter um pouco mais de cultura, você precisa entender a cultura do país que fala inglês que você quer falar igual, você precisa entender a cultura, a política, a história, as referências, a influência do cara que você está tentando falar o idioma dele. Então você precisa escolher um alvo e meio que tentar imitar aquele cara o máximo possível. E para isso você precisa conhecer o cara muito a fundo. Então quando você fala assim, eu preciso pensar em inglês, a primeira coisa é definir quem é o inglês, quem é a pessoa que fala inglês que eu preciso pensar igual. Porque o cara que fala inglês em Nova York, ele fala inglês diferente do cara que fala inglês em Londres, que fala inglês diferente do cara que fala inglês na Jamaica. Então você tem que escolher um para começar. Quem é o seu modelo? Quem é o seu avatar? Qual é o seu personagem? Quem é aquela característica ou aquele novo perfil, aquela nova personalidade que você vai criar dentro de você mesmo? Como se existisse um você que nasceu naquele país, naquele lugar, naquela época, daquele jeito. Então você está realmente criando um boneco do nada, um avatar do zero. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muita influência aqui no Brasil de cultura americana, né? Então é música nos Estados Unidos, é filme dos Estados Unidos, é marca dos Estados Unidos, é não sei o que dos Estados Unidos. Então o meu país foi invadido culturalmente pelos Estados Unidos. Então estava muito mais próximo de mim, ou está muito mais próximo de mim, a cultura do americano. Então eu falei, eu vou modelar um cara dos Estados Unidos. Um cara mais de onde? Mais do Texas? Mas qual que é o cara que eu tenho mais contato? Eu tenho mais contato ali com o inglês de Nova York, de Boston, ali daquelas partes onde aparece mais no filme, né? Então eu falei, beleza, então é por aqui, é nesse caminho que eu vou. E aí eu comecei a fazer que nem criança, né? Você tem que começar a modelar aquela pessoa. Modelar é o grande lance. Porque a criança, ela não pensa na frase em inglês assim, olha, tem um advérbio, agora vem um adjetivo, agora aquela palavra. A criança, ela não deixa tão difícil. Ela simplesmente vê o que o amiguinho faz ou o que a professora faz e imita.
Ela fala, nessa situação aquela pessoa faz aquele som assim e funciona. Então a criança vai pela coisa do imitar mesmo, né? Pode ver que criança sempre, você sempre pergunta, onde você aprendeu isso? Né? Onde que você tá? De quem que você está copiando isso? E você tem que voltar meio que nessa cabeça de criança de copiar a pessoa que você quer ter o resultado igual. Então beleza, quero falar inglês igual um americano nativo. Ótimo. Você precisa entender qual é a história desse americano nativo, a história do país dele, as referências que ele tem, a música que ele ouve, as séries que ele assiste, os eventos que acontecem no dia a dia desse cara. Você precisa ser um cidadão do mundo, precisa estar conectado com informações que vão além da sua cultura e do seu círculo social. Né? Você vai falar mais ou menos como a média das pessoas que estão em volta de você fala. Você vai ter as ideias que as pessoas que estão mais ou menos próximas de você têm. Então você precisa trazer a cultura geral do inglês para perto de você. Não inglês geral, escolhe um avatar, um tipo de pessoa que você vai modelar, né? O famoso modeling. Escolhe uma e começa a pensar igual aquela pessoa, consumir a música que ela ouve, os filmes que ela assiste, entender o jeito que ela pensa. Imagina assim, imagina que você é grego e de repente o Império Romano te dominou. Então na sua cidade agora você tem um monte de referências romanas, um monte de romano andando por lá, um monte de deuses romanos, estátuas de deuses romanos, leis romanas, hábitos romanos. Você começa a ter aquilo perto de você e se você prestar atenção, você começa a entender como é que os romanos funcionam, como é que eles pensam, como é que é a língua dos caras, né? A língua dos caras é diferente. Então você tem que pensar diferente. Ele não fala eu nasci, ele fala I was born, eu fui nascido. Ele não fala passar por isso, ele fala pass through it, passar através disso. Então nunca que se você pensar como é que é passar por isso, e você traduzir palavra por palavra, você vai chegar lá. Nunca. Então realmente para você pensar em inglês, você precisa consumir muito material em inglês, no sentido de consumir, não é só ficar ouvindo música aleatoriamente ou vendo filme aleatoriamente, mas interessado, fazendo conexões, aberto a uma nova cultura, como se realmente você estivesse formando uma nova personalidade dentro de você, do zero, uma tábula rasa, né? Então o Brasil é o melhor país do mundo para você fazer isso. Porque você não precisa ficar horas estudando sobre a história dos Estados Unidos ou horas estudando sobre a cultura de um americano. Não, tá na tua cara, tá no shopping, tá na televisão, tá na música, tá na internet, tá na tua cara. Então usa essa coisa do mundo globalizado, de você ter tudo em inglês e tudo quanto é lugar, para entender um pouco mais, não da gramática, não de como funciona o idioma, não da onde vai um advérbio, mas de como o cara pensa, como ele diz aquilo, né? Por que nessa música ele fala assim e não assado, né? Escolhe um estilo de inglês para falar. O meu inglês é mais adulto, o meu inglês é mais das ruas, o meu inglês é mais texano, o meu inglês é mais britânico, o meu inglês... Escolhe um estilo e vai nele, se aprofunda, entende aquele cara para você formar um avatar o mais parecido com o dele. Quando você entender o cara, você vai pensar mais em inglês e as coisas vão fluir mais facilmente.